Eu queria iniciar fazendo uma reflexão da situação em relação ao coronavírus. A CONTAG, junto com as federações de nossos sindicatos, nós temos orientado que o trabalhador tem que ficar em casa, na roça, produzindo alimento para alimentar o Brasil. Os alimentos estão na lista do que é essencial para o Brasil. Sem produção de alimentos, e alimentos saudáveis, sem a gente encontrar uma forma, inclusive os governos municipais, estaduais e o governo federal, desse alimento ser produzido e encontrando forma dele chegar nas pessoas e manter o abastecimento com qualidade, a gente pode ter mais dificuldade de sair dessa crise. Então, os alimentos estão na lista do que é essencial nesse momento, como são as farmácias, supermercados, né, o transporte para trazer e levar os produtos. Então, tudo isso é muito importante. Então, tem que considerar isso. A parte do isolamento, a gente tem orientado bastante para que as pessoas tenham cuidado. Tá na roça, tá em casa, é um pouco diferente de quem está trancado num apartamento, mas é preciso ter aquele cuidado no contato com os vizinhos, enfim, para que a gente nem leve, nem se contamine nesse momento difícil. A gente sabe da dificuldade que estamos vivendo, nem todos os sindicatos encaminharam e cumpriram com essa orientação da CONTAG de fechar. Uns estão fechados completamente, outros parcialmente. Nós já percebemos o impacto nas receitas, nas rendas dos sindicatos, nas rendas das federações e, consequentemente, na renda da CONTAG, por esse momento. Mas a gente tem orientado que o momento é da gente se concentrar na vida, que ela é o mais importante. Nós não podemos ficar preocupados, é importante estar preocupados, mas mais uma dificuldade aqui, outra ali, nas receitas pessoais ou na receita da própria organização, não pode ser motivo da gente sair assoldadamente ou desorganizadamente, sem prestar atenção no que dizem os especialistas, desconsiderando completamente a orientação do presidente da República, que é lamentável como ele está tratando a questão da pandemia, da gravidade que significa para todo mundo, ou seja, é como se a vida fosse menos importante do que o mercado, do que o funcionamento do comércio. Isso é lamentável, vai na contramão da ciência, vai na contramão, inclusive, de presidentes como o próprio Trump lá nos Estados Unidos, que ele se referencia tanto a ele, está orientando, inclusive, um pouco diferente do que faz o presidente aqui da República. Mas a gente precisa cuidar das pessoas, cuidar dos mais idosos. Nós estamos muito preocupados com nossos companheiros que estão lá nas comunidades rurais, distantes dos hospitais. A gente sabe que ainda no campo brasileiro, na maioria dos nossos municípios, a dificuldade maior de acesso à saúde são dos trabalhadores rurais, dos agricultores familiares, que moram mais distante da cidade. Tem lugar que tem dificuldade até de acesso. Só é considerar, por exemplo, a região norte e nordeste. O norte, por conta da distância e da situação da água, do transporte, e o nordeste, as estradas vicinais, muitas vezes, tem delas que nem o carro passa direito. Então, enfim, esse país com tanta diversidade, com tanta dificuldade, a gente tem muita preocupação com os mais idosos e com essa contaminação chegar nas comunidades, chegar no nosso povo, é grave. E ainda, para concluir essa parte do coronavírus, uma grande preocupação da CONTAG, de todos nós, é que a quantidade de testes feitos no Brasil é muito pequena. Eu vi um dado a semana passada que em cada 100 pessoas que estão sendo testadas, por exemplo, na capital do Rio de Janeiro, cada 100 testadas, Sérgio, 50 estavam contaminadas. De cada 100, a metade estava contaminada. Ou seja, se nós tivéssemos lá no Rio e no Brasil inteiro uma quantidade de testes bem maior, como fez outros países, e que é uma das medidas importantes, porque são duas medidas importantes para combater o coronavírus, que está comprovado: isolamento social e teste em massa. O Brasil nem tem um isolamento social do tamanho que deveria ter, porque São Paulo, onde está o maior problema, chega a 50%. E nas outras capitais, nas outras cidades, é um pouco menor. E o teste no Brasil é um dos países de menor índice do que está sendo feito. Então, isso é muito preocupante. Você faz um teste em massa, você descobre quem está contaminado, isola, e aí você diminui o contágio, diminui a contaminação. A mudança do ministro da Saúde é um elemento que eu trago da conjuntura grave, porque se mudar o ministro, que vinha trabalhando bem, o ministro da Saúde, o ex-ministro, tinha
tinha recebido, né, um surto de SUS, porque ele ajudou a desmontar o SUS. Ele acabou com mais médico, ele votou na emenda constitucional 95, nós apresentamos pauta para ver se a gente consegue derrubar ela. Inclusive, nossa concentração é no Supremo Tribunal Federal. É muito difícil votar uma PEC no Congresso Nacional nesse momento, apesar de ter projeto de ter PEC lá nesse processo do debate na Câmara, mas é difícil. Então, você trocar o ministro, botar outro, com a visão do mercado, possivelmente afrouxar as regras, que vai diminuir ainda mais a história do ficar em casa, e começar a fazer mudanças graduais. São Paulo já começa a mostrar possibilidades e outros. Isso nos preocupa muito. A nossa preocupação é que a gente pode entrar numa crise ainda maior da situação do coronavírus no Brasil. Os especialistas dizem que a gente não chegou ainda no estágio pior no Brasil. Então, veja que situação. Se não estamos no estágio pior, esse pior pode acontecer com as medidas piores e com o ministro que a gente espera que ele também tenha um surto, como teve o outro, em relação ao SUS, e passe a adotar medidas que levem em consideração a ciência, a Organização Mundial da Saúde, para que a gente possa ter, nesse momento, uma preocupação de todos os governos, municipais, estaduais e federais, de todas as instituições, de todos nós. A preocupação central é a vida. Nós estamos tendo, é verdade, prejuízos pessoais nas nossas famílias, prejuízos nas nossas organizações sindicais de base, nas federações, na CONTAG, nas centrais sindicais, no movimento sindical como um todo, no comércio, na economia. É grave a situação. O governo, o Estado tem que gastar um pouco mais, investir um pouco mais, inclusive o Brasil investe uma média abaixo do que os outros países estão investindo, está demorando nas medidas. Nós estamos há mais de mês e meio, quase 2 meses da pandemia, tem políticos que não chegaram ainda, os R$600 não chegou ainda na maioria das pessoas, 30% estão sendo indeferidos os processos, é um monte de problema. Considerando CPF, tinha ganhado na justiça o CPF, lá na Justiça do Norte, lá do Pará. Agora, o ministro do Tribunal de Justiça diz que, o presidente diz que não, tem que adotar o CPF. Então, são uma série de medidas atrasadas, lentas, e que, graças ao Congresso, estão chegando. É bom reconhecer isso. Se não fosse o Congresso Nacional, a situação do povo ainda estava pior, certo? Porque o governo, primeiro, apresentou R$200, da questão dos 600, que o Congresso conseguiu levar para 600, e a lentidão é muito grande do governo nas medidas. Demora até sancionar, quanto mais operar um aplicativo e a parte lá embaixo. E graças, é bom que o povo reconheça, a sociedade toda reconheça, a Caixa Econômica Federal. Imagine se já tivessem privatizado a Caixa Econômica, como é um desejo desse governo. Como é que a gente operaria, Sérgio, Adilson, Joel, Thaisa, Dilson, Wilson e Heitor? Como é que a gente operaria, companheiros e companheiras, as políticas sociais se não fosse a Caixa Econômica nesse momento? Como é que a gente operaria o crédito, por exemplo, emergencial que o Joel falou, se não fosse o Banco do Brasil? Entrando nas pautas, nos 5 minutos que me resta, dizendo o seguinte: nós apresentamos pauta emergencial, inclusive junto com a nossa frente da agricultura familiar, Wilson, Heitor, Carlos Veras, os deputados Beto, o Ayrton, o Bongás, todos ajudaram nesse processo, mas principalmente Wilson, Joel, o Wilson, o Heitor e o Carlos Veras, que coordenam a frente da agricultura familiar, nos ajudaram a implementar a pauta emergencial, que até agora nós temos respostas em relação ao crédito, que o Joel já citou muito bem, a CONTAG também concorda com o que o Joel disse, os juros e o risco bancário atrapalha, é como se você desse com uma mão e tirasse com a outra, porque se vai ser difícil, Joel, operar aí no Sul, crédito emergencial do jeito que ele está, imagine no Norte e no Nordeste do Brasil e nas outras regiões. Então, o crédito emergencial, dos valores, o prazo, carência, tudo bem. Agora, temos que derrubar o risco bancário, tem que ter risco da União, e o juro não pode ser 4,6%, quando a taxa Selic é de 3,75%. Isso é lamentável, é como se a economia não olhasse para essa realidade. Crédito emergencial tinha que ser juro zero, tinha que ser prazo ainda mais largo, tem que ser risco completamente do Tesouro e não dos bancos, senão a gente não vai rodar esse crédito. Nós conseguimos também, acho, no Congresso Nacional, grande participação também da nossa bancada em relação ao PENAI, só que o PENAI está com dificuldade de rodar. Prefeitos, governadores, criando dificuldade de criar logística.
Como é que a gente vai garantir a venda do produto da agricultura familiar pelo PENAI, que era feita antes, pelas cooperativas, se a gente não consegue operar isso com os municípios e com os estados? Estão criando dificuldade, estão querendo deixar para depois. Então, é importante que os prefeitos, que os nossos sindicatos cobrem dos prefeitos, os governos dos estados têm que operar isso. Tem boas experiências e é possível. Por exemplo, eu cito aqui, que eu acompanhei muito o debate no Nordeste, o Maranhão e o Rio Grande do Norte tem um exemplo de como trabalhar o PENAI. O PA é outra situação. Foi anunciado 500 milhões, podendo chegar até 600, mas também, Joel, não tem regra, não saíram as regras. Não saiu a medida provisória que estava prometida nos bastidores, nós conversamos muito essa semana que passou com o governo federal. Era para ter saído sexta-feira a medida provisória do PA. Não saiu. Quer dizer, é muito lenta, as medidas estão sendo tomadas lentamente e também a regulamentação lenta também. Nós podíamos também citar aqui várias outras coisas que está sendo apresentada. Nós estamos propondo aí, que está no horizonte também, a prorrogação de débitos, tanto do crédito fundiário, como dos créditos do Pronaf e outros. Enfim, todas as questões para a gente enfrentar essa situação. E a nossa grande preocupação não é só agora, de como continuar produzindo, encontrar o meio de comercializar. Então, tomando todos os cuidados, porque, Sérgio, também fecharam as principais feiras do Brasil. As principais feiras da agricultura familiar, na maioria dos municípios também, elas foram fechadas por conta da contenção que cada município fez no sentido da saída das pessoas, do isolamento das pessoas. E aonde a feira está funcionando, tem menos clientes. Também as pessoas estão em isolamento, estão saindo menos para comprar. Então, tem uma série de dificuldades. O aplicativo não é realidade nacional, mas já tem boas experiências que, através do aplicativo, muitos agricultores familiares também têm vendido, têm feito a entrega direta, a venda direta. Então, tem várias alternativas que estão sendo construídas, estão sendo apoiadas, mas ainda precisa muito da presença dos municípios. Tem lugar que tem belas experiências, o prefeito comprando o produto da agricultura familiar, além do PENAI. Então, é possível fazer melhor, é possível valorizar mais a agricultura familiar. Agora, nós, agricultores familiares, aqui na CONTAG, nas federações e nos sindicatos, temos que ir para cima dos prefeitos, dos governadores, do governo federal. O que o Joel coloca é claro, a CONTAG só não dialoga aqui com quem não quer conversar com a gente. Com o Ministério da Agricultura lá, o Joel, acho que a conversa é boa, já fizemos várias conferências, inclusive com a ministra, vai ter o lançamento do Plano Safra amanhã. O nosso Plano Safra nós estamos topando, Joel, a antecipação, não tem problema antecipar. Agora, tem que ser um Plano Safra que leve em consideração esse momento de crise, que a crise é para toda a economia e é também para a agricultura familiar, para que a gente possa trabalhar numa perspectiva de recuperar o prejuízo que a gente vai ter nesse período da pandemia. Então, não pode ser qualquer Plano Safra. Não pode ser esses juros. Concordo contigo. Está no horizonte que pode ser 4 pontos alguma coisa aí o juro para a agricultura familiar. Isso não pode. Nós vamos ter que jogar pesado. Nós estamos preparando o lançamento do Plano Safra, Joel, com a fala de cada região. Então, você se prepare aí pela regional do Sul para falar para a ministra e a gente poder convencê-la de que é preciso trabalhar. Concordo contigo, para concluir, Sérgio, concordo com o Joel e os demais, que a gente tem um ambiente importante para trabalhar no Congresso Nacional, na sociedade. Agora precisa somar forças e encerro, dizendo que a CTB, as centrais sindicais, junto nesse processo, nós temos que construir, Adilson, Sérgio, todos nós, uma grande unidade, fortalecer ela ainda mais no que a gente vem trabalhando. Porque a classe trabalhadora passa por um momento difícil. Acho que a vitória foi importante, não ter sido aprovada a medida provisória 905, ela caducou, o governo vem com outra medida, se for da mesma forma, é inconstitucional, nós temos que entrar na justiça, enfim, é todo um processo que a gente está lutando, mas é importante manter a unidade, manter a pressão, manter a organização e focar na vida para que a gente possa sair dessa, todos e todas são e salvos, para continuar lutando, produzindo alimentos e alimentando o Brasil. Muito obrigado.